que pensa. Repita comigo: o homem é aquilo que pensa. Vamos dar mais ênfase? O homem é aquilo que pensa. Amém. Nós vamos estar meditando em um texto que está no livro de Provérbios. É um texto muito especial. Aliás, os escritos de Salomão são todos muito especiais. Mas esse texto está no capítulo de número 4, versículo de número 26. Vamos recepcionar a voz de Deus, que profética sempre nos orienta e nos encaminha para a vida. Eu gosto muito desse momento. Talvez seja um dos momentos que mais me gera prazer, nós demonstrarmos a Deus a alegria em ouvir a sua voz. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Uhul! Fala, Deus, conosco, porque temos fome e sede de ouvir a tua voz. Queridos irmãos, em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, é um provérbio muito especial. Ele começa esse capítulo em um tom bem paternal, saudoso, lembrando como Davi, quando ele era menor, lhe orientava, e ele partilha da experiência conosco, de nos contar de como seu pai o aconselhava quando ele era mais jovem. É uma cena familiar. É interessante você ver Davi, um homem tão projetado nas escrituras sagradas, não na figura de rei, não na figura de crente em Deus, mas na figura de pai, tomando conta de seu filho. Ele conta no início desse provérbio que ele era filho único de Davi e Batseba, e que era muito amado pela sua mãe, e que seu pai sempre lhe ensinava as sagradas letras do Senhor. E lá no versículo de número 23, Deus usando profundamente a vida de Salomão para nos abençoar, ele diz: acima de todas as coisas, acima de todas as coisas. A ênfase é toda minha, irmãos, porque eu sou assim, literalmente assaltado nas minhas emoções, quando eu penso que Deus está nos ministrando, que a guarda das emoções, a guarda dos pensamentos, da formação das ideias que vão gerar ações, deve ser guardada em primazia por cada um de nós, porque a vida do crente para ser aprovada, ele tem que ser aprovado antes que as ações emanem do seu corpo. Enquanto os pensamentos que vão gerar as ações estão sendo formados, Deus nos instrui nessa palavra que nós devemos guardar as nossas emoções acima de todas as coisas. A formação das nossas ideias, dos nossos pensamentos, precisam ser guardadas para não serem visitadas pelo inimigo e para que ele não possa distorcer as ações que vamos praticar. Salomão diz, sendo usado por Deus: acima de todas as coisas, guarde suas emoções. Não podia ser, guarde o seu patrimônio, vigie no dinheiro que você tem na poupança? Podia. Guarde a sua família. Tudo isso era legítimo e não estava incorreto, mas não é a primazia de Deus. Deus entende que as minhas emoções precisam ser preservadas para que o todo de Deus vá bem na minha vida. Guarde as suas emoções, pois são elas quem irão dar o rumo que você tomará na sua vida. Esse é todo o texto do versículo de número 23. Pensando nisso, eu quero lembrar-lhes que o conhecimento projeta. Tem coisas que projeta que não vêm do conhecimento, é verdade. Pelo menos 3 forças que eu tenho conhecido ao longo da minha vida produz muita projeção. Por exemplo, o esporte tem a capacidade de tirar uma pessoa que nasceu
paupérrimo dentro de uma favela e torná-lo próspero, milionário, famoso do dia para a noite. Eu acho espetacular quando um país investe em esportes. É pena que o Brasil, com um tamanho continental e com o potencial de estar literalmente investindo mais em esportes, até porque o esporte produz muita redenção no meio da juventude. Muitos jovens que se ocupam com o esporte deixam de fazer coisas que são ilícitas e que não são recomendáveis à juventude, além de que o esporte também produz o fortalecimento do corpo. Porém, para se projetar no esporte, você precisa de uma conjunção de fatores. Uma delas é que você precisa ter uma habilidade naquilo que você vai praticar, quase que sobrenatural. Não é fácil você vencer no esporte. E nessa confluência de fatores, muitos dos que têm habilidades muito diferenciadas nem conseguem chegar lá. Porque há uma seletividade nesses processos de depuração do atleta. Mas talvez alguém tenha se projetado de forma meteórica através das artes. Acontece isso. Pessoas que têm habilidade com a música, por exemplo, de repente foi projetado do dia para a noite. Eu convivi, por exemplo, com um jornaleiro que entregava jornal na Industrial Porto Rico, quando eu trabalhava no começo da minha carreira profissional, e aquele moreninho chegava ali todos os dias com o jornal A Gazeta de Alagoas para entregar. E ele sempre dizia para seu Mota, que era um funcionário que trabalhava lá conosco, aposentado do Banco do Brasil, mas continuou trabalhando na usina, pai do Ricardo Mota, que é jornalista. Ele dizia: seu Mota, um dia eu vou vencer, e vou vencer na música, porque eu amo e sou apaixonado pela música. Um dia ele desapareceu, ele deixou de entregar jornal, e meses depois a gente soube que aquele jornaleiro virou aquilo que você conhece popularmente como Djavan. Venceu, ficou extremamente famoso no mundo inteiro. A música projetou o Djavan, é um nome mundial hoje, é um alagoano que honra a terra a que nós pertencemos. Mas de novo, há muita seletividade para alguém se projetar nas artes. Para você se tornar um pintor famoso, um cantor famoso, é muito difícil. Mas o conhecimento também projeta. E para alcançar projeção no conhecimento, só precisa de disciplina e força de vontade. Se você quiser se projetar pelo nível de conhecimento que você tem, é muito fácil, só depende de você. E nem depende de habilidades quase sobre-humanas. Você se dedicou em alguma coisa, você vai ser bom naquilo com o tempo. Dessa forma, irmãos, nós vamos construindo aquilo que Salomão está nos orientando em Deus. Deus literalmente nos ordena a vigiarmos acima de todas as coisas, na nossa capacidade de absorver conhecimentos e gerenciar pensamentos. A gente vai ver que o conhecimento produziu projeção na vida de pessoas desde sempre, não há novidade nenhuma nisso. Quando Nabucodonosor invadiu com toda a Babilônia, com todo o seu império, Israel, a primeira atitude que Nabucodonosor tomou foi a de pedir a Aspenaz, o chefe dos eunucos, para separar entre todos os jovens de boa mente, de cabeça iluminada, com um poder de absorção de conhecimento acumulado, elevado, para que eles pudessem, tendo o Espírito de Deus, pudessem ser muito úteis na construção do Império Babilônico, que se espalhava pelo mundo inteiro, na época de Nabucodonosor. E ele dá uma ordem seletiva para Aspenaz, diz que tinha que ter boa aparência, tinha que ser cheio de bom senso, tinha que ser cheio de conhecimento, principalmente cheio de conhecimento, para estar entre eles, sendo guiados pelo temor de Deus e úteis ao Império Babilônico. Ele, quando entra em Israel, ele sabe que sábios são sábios em qualquer lugar do mundo,
Mas sábios que se tornam sábios na presença de Deus, têm um quê a mais além da sabedoria, tem a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre ele. Eu acho isso espetacular, porque essa potencialização que o homem tem quando se dá a estudar, a se capacitar, quando começa a perceber que a gerência dos seus pensamentos vai determinar a qualidade de vida que ele vai ter, da mesma forma que uma semente está para uma planta, os pensamentos estão para as minhas ações e para o meu futuro. Eu construo cada ação de liberação de uma palavra que sai do meu corpo, da minha boca, através do pensamento. Se eu gerencio as minhas palavras, eu torno a minha vida muito menos complicada do que a vida de pessoas que não gerencia as palavras que vai liberar com o filtro do seu pensamento. Quantos aqui, entre nós, já não tiveram prejuízos indeléveis porque não gerenciou palavras? Liberou palavras sem passar pelo filtro do pensamento. Isso produziu destruição, destrói casamentos, relacionamentos, vida profissional, destrói amizades. A gente precisa aprender a gerenciar pensamentos, conhecimentos, acima de qualquer coisa, nos diz o Senhor nessa noite. Quando acabei o culto da manhã, um jovem de 8 anos, chamado Luiz, 8 anos de idade, me chamou à parte ali, no canto do templo, e disse assim: pastor, eu queria que você orasse por mim. Certo, Luiz, qual a causa? Ele disse: eu tenho um dom, e eu queria que Deus refinasse esse dom que eu tenho em mim. Eu falei: muito bom, Luiz, e qual é o teu dom? Ele disse: eu tenho o dom do discernimento, de ajudar as pessoas a tomarem decisões certas. Quando as pessoas estão indecisas acerca de qual decisão deve tomar, o Espírito de Deus naquela hora usa a mim dizendo: a decisão certa é essa. E eu libero aquela palavra, e a pessoa que segue aquela palavra e toma aquela decisão é abençoada. 8 anos de idade, e o Espírito Santo já está usando ele, já está fazendo coisas maravilhosas através de uma criança. Queridos, quando levaram a Daniel e os seus 3 amigos para dentro do palácio, Ananias, Misael e Azarias, a tentativa de Nabucodonosor era de ter as bênçãos de Deus através daquelas mentes iluminadas. Eles estavam entre os 4 melhores de Israel, mas ele quis ao mesmo tempo quebrar toda aquela cultura de dependência que eles tinham do Deus hebraico. E começaram tentando fazer isso, quebrando a identidade dos nomes. Mudaram os nomes e colocaram o nome dos deuses babilônicos. Começaram a tentar sublevar o comportamento de cada um deles, dando costumes e facilidades babilônicas, gerenciando pensamentos que produzem atitudes sábias. Nós vamos perceber que Daniel não se ensoberbece com aquela oportunidade de, num tempo em que a sua geração estava em exílio, por causa da sua mente cheia de conhecimento, ele se projeta e vai trabalhar dentro do governo da Babilônia, se torna um governador de região da Babilônia, mas ele não se ensoberbece com aquilo. E para manter a sua comunhão, ele chama o chefe da copa e diz assim: olha, tem uma coisa, estou aceitando tudo aquilo que Deus está abrindo de porta para mim na Babilônia, mas tem condições, não é de qualquer forma não. Eu não posso me contaminar com as comidas nem as bebidas do rei. Então eu vou comer de forma diferenciada. O chefe da copa tem medo, se o imperador souber, de qualquer maneira vai me causar prejuízos. Ele disse: não, nós vamos fazer um teste.
se eu não tiver melhor na aparência de que todos aqueles que comem tudo que vocês dão, aí você cessa esse meu cardápio diferenciado, mas se eu tiver com uma aparência boa, você libera. E aí depois de um tempo ele estava com uma aparência melhor do que aqueles outros que comiam as iguarias do rei. Dentro do reino, mas sem se contaminar com nada do rei. Não é apenas Nabucodonosor que percebe que para ser grande um reino precisa de mentes iluminadas, de gente que aprenda a gerenciar pensamentos. Vem uma tristezazinha aqui, sai tristeza, porque na minha mente existe uma condução espiritual e tristeza não é coisa que possa contaminar a mente de um crente. Sai. Mágoa, muito menos. Espírito de vingança, nunca. Gerência de pensamentos em uma mente iluminada vai determinar a vida abençoada no futuro. Cedo e rápido, Potifar, quando deu aquela oportunidade para José, quando estava escravo na sua casa, para administrar os seus negócios, ele percebeu que aquele menino tinha uma capacidade administrativa, uma mente iluminada, mas ele tinha mais ainda, ele tinha Deus que conduzia a sua mente de forma sobrenatural. A Bíblia diz que tudo onde José botava a mão na casa de Potifar prosperava. Dias depois, o próprio imperador do Egito precisou de alguém que tivesse algo diferente dentro de si, e disseram para ele que havia alguém que estava injustamente preso no reino do Egito, que tinha o dom da revelação, e chamaram a José, e José resolveu o enigma do imperador. Por que isso aconteceu? Porque mentes que são gerenciadas pelo Espírito Santo, crentes que vigiam a formação dos seus pensamentos, que priorizam aquilo que é necessário para uma vida abençoada, vai ser bênção de Deus no local em que ele estiver. O interesse de nações por mentes que pensem de forma diferenciada é notório desde o passado. Grandes corporações multinacionais vivem em busca de profissionais que tenham uma capacidade de raciocínio mais esguio, que tenham uma capacidade de formar pensamentos construtivos de uma forma rápida, e por causa disso contrata headhunters que vivem em busca no mercado de profissionais diferenciados, porque elas sabem que se tiverem o melhor time dentro da sua equipe, se tornarão uma empresa vitoriosa. A Índia, com toda a sua miséria tipicamente espiritual, um país que adora a milhares, quiçá milhões de deuses, mas o governo da Índia percebeu que ele só tinha uma chance de sair da miséria, era investindo na mente dos seus melhores alunos. E eles começaram a fazer pesquisas dentro das faculdades, e aqueles que tinham nota 10, eles começaram a investir para que esses indianos fossem estudar nas melhores faculdades da Inglaterra, nas melhores faculdades dos Estados Unidos, nas melhores faculdades da França, da Alemanha, com um contrato de depois de formado e pós-graduados, eles viessem abençoar a sua nação com toda a sabedoria adquirida, com os conhecimentos aprendidos nessas universidades projetadas. Hoje, a Índia tem se tornado um dos maiores polos de engenharia que eu tenho conhecido no mundo. Ela é uma grande exportadora de engenheiros. Eu conheço aqui, morando no Brasil, vários indianos em posição de destaque em indústrias relacionadas a materiais com os quais eu trabalho. A informática da Índia hoje é uma das mais projetadas do mundo.
Como isso começou? Com o governo investindo em mentes iluminadas, pessoas disciplinadas que queriam ser diferenciados na sua geração através da disciplina do conhecimento. A agroindústria e o agronegócio indiano tem se projetado como um dos maiores do mundo. Aqui em Alagoas, por exemplo, nós temos uma das maiores indústrias de derivados de coco do mundo, a Sococo, e quem regula esse mercado de coco no mundo é o Brasil, por causa da Sococo e outras indústrias de coco que existem aqui, e a Índia. Cana-de-açúcar, quem baliza o preço do açúcar no mundo é o Brasil, grande produtor de açúcar, e a Índia. Área metalúrgica, eles têm se destacado. Área automobilística, o grupo Tata tem comprado muitas indústrias de nome no mundo inteiro de carros. A Rolls-Royce, símbolo de carro de luxo, hoje é do grupo Tata, entre tantas outras empresas que o Tata já comprou. Vocês vão ouvir falar no que eu vou falar agora. Ela chegou recentemente no Brasil, mas nós temos percebido o nervosismo das multinacionais japonesas que dominam o mercado de moto no Brasil por causa da entrada de uma indústria indiana chamada Bajaj. Quem vai aqui nesse shopping aqui do Benedito Bentes, o pátio, você vai ver uma moto de 400 cilindradas da Bajaj que já está aqui em Alagoas. Ela já abriu concessionária aqui em Alagoas. E ela está sendo vendida na ordem de mais ou menos R$24 mil. Uma moto de 400 cilindradas por R$24 mil é simplesmente a metade do preço do que os japoneses cobram numa moto similar. Como isso foi conseguido? Com mentes, investiram em mentes, e elas começaram a se projetar. Mentes iluminadas produzem o crescimento de nações. Mas eu quero te dar um exemplo brasileiro, porque a gente também tem mentes iluminadas aqui no Brasil. A doutora Rosana Alves, e eu me orgulho de dizer isso porque ela é cristã, evangélica, grande pregadora do evangelho, inclusive. Se quiser anotar o nome dela, se não conhece, bota aí Rosana Alves, e depois quando chegar em casa, entre no YouTube e coloque preleções, pregações de Rosana Alves. Você vai ver isso. Prega com a unção, com a capacidade de penetração da palavra, que é uma coisa linda de ver. E é mulher, irmãos, que coisa linda. As mulheres, vamos aplaudir a esse Deus que exalta mulheres na terra. Por que não? Por que não? Ela é uma neurocientista que os americanos descobriram no Brasil e levaram para a América. Ela está hoje fazendo pesquisa na América e trabalhando para o governo americano já há alguns anos. Ela é tida como uma das 4 maiores neurocientistas do mundo. Que coisa espetacular, irmãos. Nações prósperas querem as melhores mentes pesquisando e desenvolvendo a sua nação. A Rosana Alves tem um livro que eu sou apaixonado por ele. O título do livro é A Neurociência da Felicidade. Ela conta que escreveu esse livro por causa de 2 perguntas que faziam a ela depois das ministrações que ela fazia. As pessoas perguntavam: ô Rosana, é possível de fato ser feliz? Quem não quer ser feliz, né? Quem ama ser feliz? Levanta assim a sua mão. Ó, todo mundo. A gente vive para ser feliz. E a segunda pergunta é, quando ela respondia que sim, aí elas diziam, então, me responda essa pergunta: qual o caminho que eu posso encontrar o destino da felicidade? Aí ela escreveu esse livro, A Neurociência da Felicidade, onde ela ensina que a felicidade é algo real. A neurociência garante isso, e ela dá o caminho para nós encontrarmos a felicidade. Nós temos um outro físico e cientista brasileiro que os americanos também levaram para lá. Infelizmente em abril ele faleceu. Era uma mente iluminada. Adalto Lourenço. O irmão Adalto Lourenço, porque era pastor e era presbiteriano, fez física
em uma universidade americana. Depois os americanos pagaram para ele fazer pesquisas na sua nação. E ele passou anos, décadas, trabalhando no mercado americano. Se tornou internacionalmente conhecido no meio cristão, por quê? Porque ele conciliava fé e ciência. O Adalto Lourenço, ele combatia a tese de Darwin, que dizia que o homem veio do macaco, dizendo que tudo o que há no universo foi criado por Deus, e Deus deixou a sua assinatura em tudo que fez. Tudo que ele fez, ele conta na sua tese, mostra que o Deus triúnico, Pai, Filho e Espírito Santo, deixou sempre tudo 3 pilares que são a prova da sua criação em tudo que criou. Você também pode pegar muito material do Adalto Lourenço na internet, e ele é muito conhecido por causa do combate que fez à teoria de Darwin. Entre as pérolas preciosas que o Adalto nos deixou, a sua mente iluminada e diferenciada também produzia canções. Mão no Arado, que foi gravada pelo grupo Logos, é uma composição do Adalto Lourenço. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Mas eu estou falando de pessoas distantes da minha convivência, pois eu vou contar uma coisa que aconteceu lá em casa. Na década de 70, o Brasil começou a despontar com uma energia renovável e alternativa com o álcool. Os americanos começaram a enxergar isso lá, e eles começaram a querer desenvolver o mercado do etanol lá. E como nós éramos e somos ainda hoje uma das nações mais desenvolvidas do mundo em energia renovável, eles mandaram um americano chamado Peter para fazer pesquisa no Brasil. E o Peter conheceu o meu pai e mais outros 2 engenheiros, e meu pai foi levado pelo Peter para trabalhar pelo governo americano para troca e transferência do conhecimento de tecnologia sucroenergética. Hoje o Proálcool está profundamente desenvolvido no Brasil e lá na América também. Parte de todo esse sucesso se deu porque os americanos perceberam que se eles não eram bons naquilo, eles tinham que pegar mentes brilhantes naquele segmento, para que aquelas mentes brilhantes ensinassem os caminhos por onde eles deviam trilhar para alcançar o sucesso no etanol. O mundo precisa de gente que aprenda a gerenciar pensamentos. Quantos problemas a gente não já teve na vida por falta de gerência de pensamentos, por inabilidade na condução do conhecimento, por indisciplina. Quantas vezes você já começou alguma coisa e parou sem concluir? Por isso que Deus, usando Salomão em Provérbio, disse: olha, entre todas as coisas que vocês devem guardar, deem primazia às emoções, porque os pensamentos é o centro nevrálgico de formação de toda a ação humana. Serão os pensamentos que vão produzir ações, e as ações vai dizer quem você será no futuro. E nós não podemos reclamar de acesso a conhecimento na nossa geração, irmãos. Quando eu fazia o curso médio, para a gente estudar, sabe o que eu tinha lá em casa? Uma coleção chamada Barça. Era uma fortuna. Eu lembro que no dia que papai me deu de presente a Barça, ele me falou o valor que a Barça custou. Ele disse: menino, preste bem atenção, isso custou suor do seu pai. E disse o valor. Dê utilidade a esses livros, porque as letras com o livro fechado nunca saltarão dos livros e alcançarão a sua mente. É estudando que você vai aprender. Mas hoje, irmãos, você abre o seu computador, você tem a Wikipédia, que é atualizada pontualmente todos os dias, com todos os conhecimentos que a Barça ofertava a preço milionário. Eu fico impressionado como numa nação do tamanho do Brasil, nós ainda estejamos monolíngues.
Se alguém quiser aprender a falar uma língua, irmãos, aprende em casa. Ah, pastor, isso é ilação da sua cabeça. Eu vou te dar um exemplo daqui da igreja. Lembram de Andressa, que está na Alemanha? Andressa, Deus chamou ela para missões. E ela começou a identificar qual o país em oração. Deus mostrou a Alemanha. E quando Deus mostrou a Alemanha, ela começou a estudar o alemão em casa. 6 meses depois ela já estava falando alemão e a gente conversava, e ela chegou a trazer alemães aqui que vieram para cá, a gente via ela conversando com alemães. 6 meses estudando em casa, trabalhando, porque era enfermeira, com todas as obrigações que qualquer um de nós tem nos afazeres do dia. E quando um dia apareceu um concurso na Alemanha, condição sine qua non para ser aprovada no concurso, para ser enfermeira lá, você fala o alemão? Sim, falo. Aprendeu aonde? Em casa. Em casa. Hoje você tem acesso gratuito a ensino linguístico no YouTube. Pessoas ensinam todo dia. Você tem séries com tradução o tempo todo, Netflix mostrando que isso é possível, você aprender uma outra língua. Quem domina, por exemplo, o inglês, tem uma língua universal. Isso abre portas. Nós somos uma das nações que menos fala a segunda língua do mundo. Eu fico olhando aquelas nações da África, paupérrimas, e de vez em quando você vê aparecendo ali uma pessoa assim, humilde, com as roupas rasgadas, no meio de uma região pobre da África. De repente o cara fala 4, 5 dialetos do país dele, fala o idioma do país, fala o francês, fala o inglês. Entre todas as coisas que vocês devem guardar, guarde a capacidade de pensar. Gerencie seus pensamentos para ser grande. É o que disse Salomão. Era Deus ministrando um conselho poderoso para cada um de nós. Eu fico impressionado com a letargia e a acomodação da nossa geração. Temos muita facilidade de crescer, mas não nos dedicamos. Um outro dia eu estava vendo uma entrevista de uma mulher que se projetou como uma das melhores e mais famosas chefes de cozinha do mercado de São Paulo. E o repórter perguntou a ela: como foi que você aprendeu a cozinhar? Sua mãe, sua avó já cozinhava com habilidade? Não, minha mãe nem minha avó cozinhava. Eu comecei a aprender no YouTube, vendo receitas e praticando aquelas receitas na minha casa. Tomei gosto, fui me aprimorando, depois percebi que um curso me qualificaria, fiz faculdade de gastronomia e hoje sou quem sou. Esforço, disciplina, dedicação, gerenciamento de pensamentos. Quantas brigas, quantas dissensões, quantas confusões, que muitas vezes não tem nada a ver com Satanás, nem com o inimigo, só porque a gente não gerencia o que pensa, o que fala, o que faz. Conhecimento projeta, e só depende de você. Mas deixa eu te avisar que da mesma forma que conhecimento projeta, quem tem conhecimento vai ser perseguido. Você precisa saber que Satanás tenta inocular o crescimento do crente. Quando alguém começa a se destacar, eu fiz uma oração pelo Luiz hoje ali, eu digo: Senhor, guarda essa criança, esconde ela do inimigo, pelo poderoso nome de Jesus Cristo, porque Satanás vive caçando. Começou a ficar diferente no meio de iguais, começou a estudar, começou a se dedicar mais, está garimpando mais o conhecimento da Bíblia, querendo revelações do Senhor na palavra. O inimigo começa a perceber. Quando viram que Daniel era um homem que tinha revelações, um grande estadista, a Bíblia diz que tentaram pegá-lo de todas as formas, com ciladas, com falta de caráter, integridade. Não conseguiram pegar Daniel em nada. Alguém disse assim: só tem uma maneira de pegar Daniel,
é na sua religiosidade. E sob a influência do inimigo, eles influenciaram o rei a lançar um edito que durante um período ninguém podia adorar ou pedir absolutamente nada a uma outra divindade que não fosse o imperador. Lembrando que os imperadores naquela época eram divinizados, eram adorados como se fossem deuses. O imperador sabia da importância que Daniel tinha no reino e seus amigos, sabia, mas não tinha revelação, e mandou editar aquela lei sem saber o que eles queriam fazer com ela. E quando ele se apercebeu a má intenção dos amigos, já era tarde, porque eles foram vigiar se Daniel orava. Não podia pedir nada a ninguém naquele período, e Daniel disse assim: entre obedecer a homens e obedecer a meu Deus, eu vou obedecer a meu Deus, e continuou orando. Daniel não podia dizer para Deus: Deus, olha, nesse período eu vou tirar um recesso. Você sabe que eu oro todos os dias, 3 vezes por dia. Você vai me compreender, para não complicar a minha vida, que eu vou tirar esse recesso. Foi isso que Daniel fez? Não. Ele disse: nada de recesso, se eu tiver que pagar com a minha vida, eu vou pagar, mas eu não quero perder a minha comunhão, porque todo segredo de uma mente equilibrada, de uma mente que resiste às pressões de um império opressor que entrou na minha nação e me levou exilado, é a presença de Deus em mim. E a Bíblia diz que Daniel continuou orando 3 vezes por dia, como orava antes do edito. Pegaram Daniel, e aí vem o cumprimento da lei, jogaram Daniel em um buraco com leões famintos ali dentro. É verdade que o inimigo percebe o conhecimento na vida de crentes e persegue os crentes para que eles desistam de estar buscando cada dia mais conhecimento, revelações, poder de Deus. Mas também é verdade que Deus já fez cada uma para livrar crente de problemas, irmãos. Você imagina, deixaram aqueles leões dias sem comer, e quando chegou a hora em que jogaram Daniel naquela cova, com aqueles leões famintos, os leões olharam para Daniel e devem ter dito: não é da minha cadeia alimentar, não vai dar certo, se eu comer esse moço, eu vou ter uma indigestão. Ou quem sabe mais, o Senhor inoculou o olfato daqueles leões e cegou a visão. Eu imagino de noite Daniel com frio, que faz frio naquela região, no período em que Daniel esteve aprisionado naquela cela, ele se esgueirando entre os leões e dormindo na barriga de um deles. Como isso foi possível, irmãos? Deus entrou naquela cova dos leões com Daniel. Prenderam seus amigos, porque também não quiseram se dobrar diante da estátua do rei. Botaram numa fornalha de fogo ardente, mandaram aquecer. O fogo era tão grande que quem abriu a tampa da fornalha morreu queimado. Mas jogaram os 3 amigos de Daniel, homens de mente e espírito iluminados, lá dentro. E no outro dia o imperador, preocupado, porque eles eram importantes, eles eram governadores do seu reino, quando olhou para cima daquela fornalha, pensando encontrar só as cinzas dos 3 moços de Deus, eles encontraram 4, e eles estavam passeando no meio da fornalha, e o 4º tinha a aparência do filho dos deuses. Eu gosto, irmãos, da hora em que o rei comunica que eles vão ter que ser lançados, infelizmente, em uma fornalha de fogo ardente. É daí que veio aquele aforismo, né? Conhecido no cunho popular cristão evangélico. Os meninos disseram: ó rei, nós não vamos nos dobrar à sua estátua, e se Deus não nos livra da fornalha, Deus nos livra na fornalha. Às vezes Deus não te priva de passar por momentos difíceis na vida, mas nos momentos difíceis Ele te dá cada vitória. Se você não aplaudir a Deus nessa hora, quando é que você vai aplaudir? Um Deus que entra com você no meio das provações pelas quais você passa.
para fazer o seu nome ser exaltado e você se diferenciar no meio da sua geração. Nenhum homem entre tantos que já habitaram nesse mundo tinha mais conhecimentos do que o apóstolo Paulo. Era um religioso fiel aos princípios do judaísmo. Às vezes tem pessoas que não compreendem muito como é que funcionava a religiosidade naquela época. Digamos que o judaísmo era a ramificação de igrejas evangélicas. E nós, os evangélicos, temos várias ramificações. Nós somos batistas, existem os presbiterianos, os assembleanos e outros mais. Paulo pertencia no judaísmo ao farisaísmo, que era de todos os braços do judaísmo o mais xiita, o mais conservador. E ele foi levantado pela liderança religiosa da sua religião para inocular o surgimento do cristianismo, aquela igreja que estava surgindo de pessoas que seguiam ao Cristo, que deu a sua vida pelos pecadores para que eles tivessem os seus pecados perdoados. E Paulo começou a perseguir a igreja infante, a igreja estava nascendo. O livro de Atos conta de forma magnífica como o inimigo usava Saulo. Mas em uma das jogadas mais inteligentes de Deus na terra, Deus um dia pegou Paulo já a caminho de Damasco, depois que tinha consentido e visto a morte de Estevão. Deus disse para Jesus: Jesus, vai lá e resolve essa parada. Aí ele para Paulo, ou Saulo ainda, né? Paulo veio depois. Saulo, menino. Saulo ficou sem entender nada. Aí ele disse assim: por que é que tu me persegues? Paulo perseguia crente, achando que estava perseguindo a fé cristã, estava perseguindo o próprio Deus, Jesus de Nazaré. Ele se converte, irmãos, e se torna o apóstolo que disseminou e fundamentou a igreja em toda a Ásia, em toda a Europa. A igreja que era judia se tornou gentílica pelo poder de uma mente iluminada, agora usada por Deus, a mente de Paulo. Outrora perseguidor, agora perseguido por amor ao evangelho. Mas enquanto Deus usava Paulo, você pensa que perseguições não vieram sobre Paulo? Vieram, e não eram poucas, foram muitas. Paulo foi preso várias vezes. Era uma tentativa do diabo de fazer calar a voz de Paulo. Quando se tem poder de Deus na vida, conhecimento acumulado, o inimigo vai perseguir. Às vezes as perseguições começam em casa. Crentão, só quer viver na igreja. Ô Mariquinha, o que é que você faz toda hora em culto? É o marido que abre a boca para praguejar. É o irmão que fica chicoteando com palavras aquele que está buscando a presença de Deus de uma forma mais intensa. É inveja dentro da igreja. Como que pode? Estou há 10 anos na igreja, ainda não fui batizado no Espírito Santo. Menino, chegou outro dia, está falando em línguas. Como que pode? Já foi diácono lá, eu vi. Quando foi consagrado, eu ainda não. Perseguições são ações típicas de um adversário que percebe que estamos ganhando conhecimento, robustez nas emoções, mente esguia. Estamos buscando dons espirituais para sermos mais úteis no meio da nossa geração. Imagina, irmãos, você ter um funcionário habilidoso que trabalha na sessão de trabalho com você, é algo que é maravilhoso. Uma pessoa que é servil, solícita por causa dos princípios do cristianismo que habitam nele. Mas, irmãos, se além de tudo isso ele tiver um dom espiritual, um poder de orar e Deus fazer maravilhas na empresa, um dom de revelação, Deus avisa coisas que vão acontecer na empresa antes de acontecer, tudo isso é possível ao que crê e é para acontecer, mas trabalhamos muito pouco a nossa mente, buscamos muito mal. A maioria das nossas orações são verdadeiras peditinas de favores divinos para a nossa própria vida. Deus já sabe o que você precisa.
peça sobrenaturalidade sobre a sua mente, sobre o seu espírito, para que você seja diferenciado no meio da sua geração. E não pense, irmãos, que o diabo ele só persegue conhecimento de uma forma militar, com uma ameaça de morte. Não. O diabo às vezes chega de sapatinho de pantufa, de lã, sem fazer barulho. Tentou fazer Davi não chegar no reino de Israel de muitas formas. Saul passou de matar Davi várias vezes. Davi pelo menos 2 vezes teve de forma clara a oportunidade de matar Saul e sair da presença de Deus, porque não estava fazendo o que Deus lhe mandou, mas ele tinha a mente controlada, gerenciava seus pensamentos e dizia não. As vozes diziam: vai Davi, é Deus quem te entregou esse homem aqui no meio dessa caverna aqui, com dor de barriga, está lá aperreado, mata ele. E ele dizia: não, se eu tiver que chegar no reino, vai ser pela mão de Deus, não vai ser pela minha própria condução e força. Mente controlada, emocionalmente forte. Quando as provações pareciam maiores do que as suas forças, se fez de doido, para não ser morto em Gaza, a terra do gigante filisteu. Foram contar para o rei: olha, o Davi, o que matou o Golias, está entre nós. Todo mundo apavorado. Mas aí um outro chegou e disse: mas olha, chegou aqui acabado. Acabado como? Está doido. Eu fui falar com ele. Pura iluminação de Deus para preservação da sua existência naquele tempo. Mentes conectadas com Deus produzem atos poderosos em Deus. Quem é o eu interior que habita na sua caixa craniana? A sua massa encefálica, a sua capacidade de gerenciar ação, de construir futuro, de liberar palavras, de absorver conhecimento. Quem é essa mente? Você foi trazido aqui de noite por Deus, porque Deus está falando para você que você pode muito mais. Gente com relacionamentos instabilizados por causa de mentes irritadiças, mal-humoradas. Não consigo conceber um crente mal-humorado, irmãos. Um camarada que foi tirado da lama e tem a promessa da vida eterna. Era para ele acordar de manhã dizendo: quem sabe hoje não é o dia que eu vou morar no céu. A qualquer dia chega o arrebatamento. A qualquer dia eu subo. Mas tem crente, quando você olha de manhã, irmãos, Deus do céu. Um dia um casal daqui da igreja estava tendo muito problema de convivência, porque o marido ficava vendo televisão até tarde, e a esposa justificava que acordava mal-humorada, porque o marido ia dormir tarde todo dia vendo televisão. Eu propus para ele: rapaz, faz um negócio com a tua mulher. Ele disse: qual, pastor? Eu digo: para de ver televisão de noite, e aí você negocia com ela que ela vai acordar bem-humorada. Ele disse: tá aí, é mesmo, vou fazer isso. Aí combinou com ela, disse: eu topo, eu quero dormir cedo. Deixou de ver televisão. No primeiro dia que não estava vendo televisão, que acordou de manhã, gritou da cozinha: amor, você quer que eu faça o que para você comer? Ela gritou do quarto: faça o que você quiser, seu idiota. Não já está aí? Faça alguma coisa, eu como qualquer coisa. No segundo dia, quando ele acordou, ele gritou do banheiro: querida, levante, já está na hora da gente sair. Ela disse assim: ô seu imbecil, não sabe que eu estou na minha hora de ressonância, eu preciso de mais meia hora de sono para não ficar mal-humorado o dia inteiro. Eu sei que foi assim a semana inteira, ele não assistia televisão e ela mal-humorada. Aí ele foi depois conversar com ela e disse: olha, esse nosso trato não está certo não, eu estou cumprindo a minha parte e você não está cumprindo a sua. Ela olhou para ele e disse: ah, vai, continua assistindo televisão. Salomão disse: entre as coisas que você deve guardar, guarde as suas emoções, a sua capacidade
capacidade de gerenciar a sua vida. A vida é um dom de Deus que precisa ser gerenciado. A perseguição, irmãos, ao conhecimento sempre existiu. Nero, no dia 18 e 19 de julho no ano 64 da era cristã, tocou fogo em Roma para colocar a culpa nos cristãos. Na Idade Média nós tivemos a Inquisição. A igreja romana se envergonha de tudo o que aconteceu naquela época. E não é só a igreja romana que já produziu perseguição, nós os cristãos evangélicos temos históricos ruins ao longo da história também. Por que isso acontece, irmãos? Na época da Inquisição, queimavam Bíblia para tudo quanto é lado, se proibia a leitura da Bíblia. Não se queria conhecimento, porque quem tem conhecimento contesta. Quem tem conhecimento não aceita qualquer tipo de doutrina. Quem tem conhecimento não aceita qualquer tipo de vento na sua frente. Então, está proibido, não pode ler a Bíblia. Bíblia é para o clero. Vamos inclusive fazer as nossas homilias em outra língua, para ninguém entender nada do que nós estamos falando. E nós vamos fazer mais. Nós vamos agora, na hora que nós estivermos pregando, nós pregamos de costa para o povo. Olha que negócio. Na época da Inquisição, cientistas foram mortos porque tinham ideias diferentes da igreja. Pessoas com poder de revelação divina, pessoas buscando piedosamente a Deus, eram castigadas, aprisionadas, perseguidas. O conhecimento sempre produziu uma reação diabólica no mundo. Na hora que você se determinar, vou ser diferente no meio da minha geração, espere, vai haver reação. Vai haver reação. Por fim, eu quero pensar com os irmãos. O que você faz com isso que você tem aí, dentro da sua cabeça? E com a oportunidade que Deus te deu, de ter na palavra de Deus revelações que ninguém tem, elas são exclusivas do crente. Deus está nos falando hoje de forma aberta, você pode ser muito mais do que o que você é e do que o que você conseguiu ser até o dia de hoje. E não venha com esse papo de que você é velho demais para começar alguma coisa não, que isso é papo do cão. É o cão perseguindo boas ideias em você. Um dia eu estava em Goiânia num congresso, um pastor daqui de Maceió me encontrou lá, e sabe, né, 2 nordestinos em Goiânia, vamos ficar juntos. E aí no meio daquele preâmbulo do culto, o culto ainda não tinha começado, a gente batendo um papinho lá, do lado um do outro, aí daqui a pouco ele disse, irmão Ri, naquela época, faz uns 20 anos atrás, você ainda é muito jovem, mas eu já estou com 68 anos, já estou no fim de carreira, já estou declinando no meu ministério, não posso fazer muito não, mas vai na tua força que você ainda pode fazer coisas grandes. Quando o preletor começou a pregação e disse, ei, você aí, de Maceió, os céus ouviram quando você disse que já era velho. Velho é o cão. Quando tentar botar isso na sua cabeça, você é velho para começar, diga, velho é tu, que é desde sempre. Agora eu não, eu sou novinho, cheirando a leite, renovado em Cristo Jesus. Uhul. Vou morrer frutificando. E disse a ele o Senhor naquele dia o que queria que ele fizesse ainda na obra, coisa espetacular, maravilhosa, porque para Deus não existe novo nem velho, para Deus existe disponíveis e indisponíveis. Se você estiver disponível, Deus quer a sua vida e vai fazer coisas maravilhosas em você e através de você. Na consagração de Davi, Deus foi logo avisando o profeta, não vai por aparência não. 1 Samuel 16:7, porque o homem vê pela estatura, pela beleza, pela fluidez das palavras, mas eu vejo como ele dirige as suas emoções. Foi o que Deus falou para Samuel acerca da consagração de Davi. Deus vê como você dirige os seus pensamentos. Você é aprovado ou reprovado na hora em que não gerencia as ideias e as formações do teu pensamento. Falando na transformação que o ensino da palavra de Deus produz no coração do apóstolo Paulo, em Romanos 6,17, ele disse assim, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração
a forma de ensino que lhe foi transmitida. Era o apóstolo testemunhando na prática aquilo que Jesus havia declarado em tese. O que foi que Jesus tinha declarado em tese? Jesus tinha declarado em tese: conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Mas na prática, Paulo conheceu a palavra e agora estava liberto. De perseguidor se tornou em fomentador de crentes no mundo. Deus projetou o ministério de Paulo, fez assim, ó. Saiu de Jerusalém e começou a espalhar o evangelho nos 4 cantos da terra. Hoje é fácil. Existem aviões transatlânticos, carros velozes. Paulo fazia isso a cavalo, fazia a pé, em barcos precários, primitivos, sofreu naufrágios, mais de um, passou a deriva no mar, um dia e uma noite, sofria perigos de assalto, de crocodilos em travessias de rios, teve frio, não tinha roupa, mas foi avançando na unção e no poder de Deus, porque a mente dele era arguta, era dirigida, fortalecida pelo Senhor. Davi descobriu da forma mais cruel que alguém pode descobrir, porque o inimigo perseguiu tanto destruir a Davi para ele não chegar no trono, não conseguiu. Quando ele chegou, ele perseguiu com o pecado e Davi pecou com Batseba. E quando pecou, se sentiu profundamente desqualificado, sem salvação. A salvação é um bem que se ganha e se pode perder. E a gente vai ver no Salmo 51, uma das obras mais magníficas de reaproximação de um crente que claudicou na fé, que não vigiou na sua mente, que cometeu um grave pecado, mas que soube emocionalmente que a misericórdia de Deus podia alcançá-lo, e ele foi arrancar a misericórdia de Deus na oração. No Salmo 51, no versículo 10, ele diz assim: Senhor, cria em mim emoções estáveis, coração puro, renova em mim um espírito inabalável. O que Paulo está dizendo na sua mente? Eu vou construir a minha salvação de novo diante de Deus. E para que ela seja estabelecida, o Ministério Louvor pode vir aqui já. Para que ela seja de novo estabelecida, eu preciso de um coração novo e de um espírito novo. Foi o meu coração que não era disciplinado, que influenciou as minhas emoções e a minha mente não o controlou. Isso contaminou o meu espírito. Agora eu quero um espírito inabalável e um coração crente. O que Davi pedia, ao esforço do desespero de ter sentido a perda da salvação, Deus ofereceu de graça através do profeta Ezequiel 36 e 26. Escute isso, nós já estamos no final. Olha o que Deus nos oferece através do profeta Ezequiel. Preste atenção nisso. Usando Deus, Ezequiel, ele disse assim: darei a vocês um coração novo, porei em vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração humilde, de carne, inclinado a me obedecer. Eu nem precisei buscar, está oferecido na Bíblia em Ezequiel. Eu quero, Senhor. Diga para Deus nessa noite: eu quero, Senhor, um coração novo, uma mente renovada. Bota a mão assim na sua testa e diga: Senhor, eu quero uma mente renovada. Diga para a sua mente assim: mente que se instabiliza diante de qualquer problema pequeno. Diga assim para você mesmo. Fale com você, seja profeta da sua vida. Diga: mente que se instabiliza diante de problemas pequenos. Eu agora determino que em nome de Jesus você vai passar a ser controlada pelo Espírito. Fale bem suavezinho para ela assim, bem educadamente: pelo Espírito Santo de Deus. Você não se
estabilizará mais. A minha vida pertence a Deus, o meu futuro pertence a Deus, os meus pensamentos são de Deus. 1 Tessalonicenses, finalizando, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 13, diz que ele fortaleça as emoções de vocês, para que se tornem irrepreensíveis em santidade e gigantes diante do Deus a quem vocês pertencem. E na vinda do Senhor, vocês possam estar entre os nomes daqueles a quem o Senhor Jesus chamará quando disser: vinde a mim os meus santos. Eu vou repetir o que Paulo disse: que o Senhor fortaleça o seu coração e as suas emoções, para que você se torne irrepreensível em santidade e gigante diante do nosso Deus e Pai. Para que isso? Para o fim precípico, e que na vinda do Senhor, teu nome esteja na relação dos chamados. Algum dia você já fez concurso? Levanta a mão os que já fizeram concurso. Algum dia você já fez vestibular? Levanta os que já fizeram vestibular. Algum dia você procurou o seu nome e você não viu lá? Foi um dia triste na sua vida, não foi? No dia do arrebatamento, muitos vão procurar o nome e não vai estar lá. É com a minha mente que eu vou conquistar e estabelecer a cada dia a minha salvação. Nós vamos ouvir um louvor, daqui a pouco a gente volta para finalizar esse culto, mas eu quero deixar você com o seu coração ardendo na recomendação que Deus nos fez através de Provérbios 4:23. Acima de todas as coisas que você deve guardar, guarde as suas emoções, seus pensamentos,